Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A vocês que estão aqui presencialmente, a nossos irmãos que nos acompanhando hoje só pela rede social Facebook. Hoje não tem, né? YouTube, né? Instagram. Isso. Pelo Instagram. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja conosco nessa noite, nos proporcionando muita serenidade em nossos corações e em nossos lares. É mergulhado nessa energia de paz e amor e damos início aos trabalhos nessa noite. Hoje temos aqui a alegria de receber nosso irmão Hugo, que vai trazer uma reflexão, perdoar 70 vezes 7. Mas antes de passar a palavra para o nosso irmão, gostaria de deixar aqueles 2 recadinhos que nós fazemos sempre. O primeiro deles é aquele que, se alguém for começar algum tratamento na casa, tem que entender que o tratamento ele é complementar a qualquer outro tratamento que a pessoa estiver fazendo com um médico, sendo acompanhado por um médico. Então, ninguém da casa vai sugerir que tire qualquer medicação que o médico receitou. O tratamento aqui espiritual, há uma melhora sensível, sempre vai ter uma melhora, e às vezes a pessoa vai querer tirar a medicação, aqui ninguém vai indicar isso, tá bom? A gente sempre bate isso na tecla porque é importante, a gente sabe que sempre tem alguém começando o tratamento hoje. Aí outra sugestão, a gente deixa para os nossos irmãos com distância. Após a palestra, faremos nossa oração de frutificação da água. Se quiser colocar um copinho com água na sua intenção, ou na intenção de alguém, para receber os bálsamos das suas necessidades dessa noite, deixe do lado. Aí, após a palestra, faremos a nossa oração de frutificação. Gostaria de convidar todos para dar início, propriamente dito, ao trabalho, fazer a nossa oração, a prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, sois todo o poder e bondade. Dai a força àquele que passa por provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, à órfã o pai. Senhor, que a vossa vontade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-me beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericórdia imagem. Que assim seja. Então, com a prece de Cáritas, damos início ao trabalho e passa a palavra para o Senhor. Ai, obrigado. Boa noite a todos. Eu não fiz o curso para palestrante. Ele fala que a gente não pode falar boa noite, não pode dar a nossa opinião. E na verdade, o que menos importa numa palestra espírita, de fato, é a opinião do palestrante. Eu tenho que trazer para vocês o conhecimento, a doutrina, aquilo que está fundamentado. Mas eu não estou tão adiantado assim, então eu vou dar a minha opinião de vez em quando, mas vocês relevam ela. Estou vendo vários irmãos aqui, agradeço a presença, e tem o Lara, que é uma pessoa que eu sempre recorro para fazer as palestras, e eu peço a opinião dele, e ele me dá a opinião. Às vezes eu passo por cima, viu, Lara? Mas eu prometo que eu vou melhorar e vou fazer da forma que você está falando. Nós vamos falar de um tema hoje que eu quero abranger com vocês de todas as formas.
que é o perdão. Essa ferramenta maravilhosa que nós temos, e Jesus nos deu até a medida desse perdão do que a gente precisa fazer. Então vamos ver um pouquinho, vamos entender. Eu gosto muito de trazer a bibliografia para que vocês vejam e também procurarem estudar mais. A gente sabe que se eu tivesse que colocar logo depois da caridade, eu colocaria o aprendizado. A gente precisa aprender, a gente precisa saber, para que a gente para que a gente fique cada vez melhor, ser um espírita melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma alma melhor. E isso é o conhecimento que nos dá. E mais, a única coisa que ninguém nos tira é o conhecimento. Então, na bibliografia eu trago a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Trevo de Ideias, Seara do Bem, Jornada dos Anjos, Boa Nova. São passagens. Eu acho que meu irmão, você carregou era a versão curta. Será que você consegue acessar ela? Que essa é um pouquinho mais longa. Se a gente puder trocar. É isso aí. Senão eu vou ficar muito tempo perturbando vocês aqui, eu tenho que ser breve, né? E, por fim, Meditações Diárias de Chico Xavier. Tudo que eu trago hoje está baseado nesses livros. Vamos entender, então. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, sem que eu lhe perdoe? Até 7. Você vê que a pergunta de Pedro já vem no sentido de induzir Jesus a dar uma resposta daquilo que ele quer ouvir. E a gente é um pouco assim também, né? Eu vejo muito no Livro dos Espíritos que a pergunta vem com essa intenção, assim, para a gente escapar de uma punição, uma molecagem, uma quinta série. E a gente faz isso o tempo todo. A gente continua fazendo isso. E Pedro não foi diferente. Ele pergunta até 7, e Jesus respondeu: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Quem que é bom de matemática aí? Quanto que dá? Está lá. Mas é isso que Jesus quis dizer. Então eu vou pegar um caderninho. Eu vou pegar um caderninho meu e vou marcando lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando der, quantas tem que ser? 490. Quando der 490 eu paro. É isso? É isso que Jesus quis dizer para a gente? Eu acredito que não. E a gente vai ver um pouquinho dessa numerologia bíblica, né? Esses números bíblicos, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que Jesus quis dizer quando ele colocou isso. Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoai para que Deus vos perdoe. Perdoai para que Deus vos perdoe. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa os outros? Não é isso que a gente fala no Pai Nosso? Perdoai as minhas ofensas, assim como perdoa quem eu tenho ofendido, me tenho ofendido. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Há, porém, duas maneiras, isso é muito importante, gente. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a sociabilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso do perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Então vocês veem, tinha até um desenho que passava, os mais antigos vão lembrar, que eram umas motos que perseguiam um carro, e tinha um pequenininho, ficava assim: eu te disse,
Eu te disse, esse tipo de perdão, gente, eu avisei, eu falei para você, e você fez. Esse tipo de perdão, vamos deixar para lá. Então assuma que você não é capaz de perdoar. Se você não é capaz de perdoar com todo o seu coração, é melhor você começar a pensar 2 vezes, porque não é isso que o Espiritismo prega. Aqui, Chico nos traz uma lição muito grande. Mas se não detens contigo a função do juiz, chamado a cura das chagas sociais, não julgues o irmão no caminho. Não julgues o irmão no caminho, porque não existem 2 problemas absolutamente iguais, e cada espírito possui um campo de manifestação particular. Cada criatura tem seu drama, sua aflição, sua dificuldade, sua dor. Antes de julgar, busque entender o próximo e compadece-te, para que a tua palavra seja uma luz de fraternidade no incentivo do bem. E acima de tudo, lembra-te de que amanhã os outros olhos pousarão sobre ti, assim como agora a tua visão se demora sobre os outros. Então serás julgado pelos seus julgamentos e medido segundo as medidas que aplica aos que te seguem. Primeira reflexão: a gente é juiz de alguém? A gente está aqui para julgar alguém? A gente está aqui para medir alguém? A gente sabe que não. Mas quantas vezes a gente emite opinião sobre os outros sem saber o que aconteceu? Ia lá, chegou atrasado outra vez. Ia lá, está cochilando, está cansado, não está bem. Inclusive, gente, eu gosto de deixar bem claro que na palestra espírita é o único lugar que pode dormir que o palestrante não fica bravo, tá? Que vocês estão sendo tratados aí. Então, se der aquele soninho, relaxa e deixa a espiritualidade trabalhar. Eu sou só um instrumento para estar aqui com vocês, nada mais do que isso, para que a espiritualidade vá tratando de vocês durante a palestra, tá bom? Só não pode falar mal do palestrante, falar que não gostou. Isso aí parece que é pecado mortal. Então vejam, nós não somos juízes. E tem uma coisa muito interessante que eu gosto de dividir. Quem é mais antigo vai lembrar. Há um tempo atrás, inventaram um apito, onde os árbitros mordiam o apito e ficavam com ele na boca o tempo todo, o jogo inteiro. E esse apito a FIFA proibiu. Por que a FIFA proibiu? Porque ela descobriu que caem 30% os erros de arbitragem se o árbitro está com o apito na mão. O tempo que ele leva para pôr esse apito na boca, ele repensa a jogada que ele viu. E às vezes ele nem apita. Será que não é melhor a gente deixar o nosso apito bem longe? Deixa o apito lá em casa. Aí quando você for julgar um irmão, até você chegar lá, você já refletiu, você já pensou, já passou na sua cabeça as dificuldades que esse irmão está passando na vida. O Divaldo conta uma história, nosso agora saudoso Divaldo, né? Eu acho que ele chegou lá, já foi para uma parte hotel de luxo lá, né? Merecimento é o que não faltava. E ele contava uma história de que um dia ele estava no ônibus e um cara enorme pisou no pé dele e estragou um sapato novo que ele tinha comprado. E ele pensou 10 vezes em arrumar uma confusão com aquele cara, mas o cara era muito grande. E ele ficou com receio, ele falou: tomei toda a minha coragem, desci do ônibus, e a hora que a porta do ônibus foi fechar, eu xinguei ele. E o ônibus foi embora. Aí um tempo depois, essa pessoa procura o Divaldo. A mulher dele estava com uma obsessão terrível e era julgada louca. E esse homem saía na rua para arrumar um problema, para ser preso, para ficar livre da mulher dele. Vocês já pararam para pensar que a gente pode encontrar esse tipo de pessoa na nossa vida, na nossa frente? Então não julgue, você não sabe o que o outro está passando. Não cabe a nós esse papel. E gente, vocês não concordam comigo que é um fardo que a gente não precisa ter? A gente não precisa julgar os outros, a gente precisa ajudar os outros, precisa ser caridoso com os outros. E quando a gente pensa, a expectativa de sucesso de um herdeiro, ele herdou uma fábrica, olha o caminho dele, é liso, é reto para ele chegar no sucesso. Agora aquela pessoa, eu fico muito irritado com esses coaches que tem hoje, que falam assim: você consegue, é igual para todo mundo. Não é, gente, não é. Pensa naquela pessoa que mora na periferia,
Piracicaba ainda não chega a ter esse problema, mas em São Paulo, as minhas meninas estudam lá, elas demoram 1h30 de ônibus para chegar até a faculdade, 1h30 de ônibus para voltar, é igual para todo mundo? O cara que tem um motorista, que tem um chofer, que leva e traz, as oportunidades não são iguais, o mundo não é igual, porque Deus é justo. Deus é justo, cada um está cumprindo o seu papel, não cabe a gente julgar e tomar partido das coisas. Então, deixa para a espiritualidade fazer. Não vamos tentar entrar nessa seara que não é nossa. Por que 70 vezes 7? Por que Jesus usou esses números? Gente, cada linha, cada letra que Jesus falou está no lugar certo. Cada suspiro que ele deu está no lugar certo. Vamos tentar entender o que ele quis nos dizer com isso? Eu gosto muito desse estudo de números, da numerologia. Eu vou falar um pouquinho para vocês desses números, o que eles representam na Bíblia. Não tinha como ele deixar um podcast para a gente. Não tinha como ele deixar um audiobook de 8 horas para a gente. Então, nas mensagens da Bíblia, codificadas, tem muita coisa para a gente aprender. E por isso que eu falo que o estudo é muito importante. A gente está num patamar que a gente precisa aprender cada vez mais. Aí tem gente que fala assim, mas tem o rapaz lá que é catador de papelão da minha rua, e ele está muito mais próximo de Deus do que eu. Claro que está. O papel dele é esse, mas a gente precisa aprender, a gente precisa se instruir, a gente precisa saber Deus. Os números na Bíblia: 1, único, Deus, unicidade. 2, dualidade. 3, divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as vezes que vocês verem o número 3 na Bíblia, é o divino. 4, forças destrutivas relacionadas ao planeta: terra, água, fogo e ar. As 4 forças da natureza. Vocês vão ver uma coisa muito interessante aqui. 6 é incompleto, aquilo que não se resolveu ainda, que precisa ser resolvido. 7, que é o número que nós vamos falar um pouquinho mais: completo, perfeito, pleno, conclusão, consumação. O 7 é a perfeição, é o que está certo, justo e perfeito. 10, totalidade ou soma de algo. Já deu para entender, né? Nós temos que perdoar de forma completa. 12, toda vez que o divino se aproxima do terreno. 3 vezes 4, 12 apóstolos, 12 fases da lua. Toda vez que Jesus quer nos dar, que Deus quer nos dar essa dimensão de aproximação do divino com a terra, é o 12. 12 tribos de Israel. O 12 está em todas. E 40, muito excessivo, demais. 40 dias no deserto, né? Quando Jacó se encontra com Esaú, ele se ajoelha 40 vezes porque ele precisava daquele perdão. Mas vamos nos ater no 7 um pouquinho. Vamos pensar com profundidade no número 7, que é um número muito importante dentro dessa sabedoria bíblica. Por que 70 vezes 7? Na Bíblia, o algarismo mais importante da aritmética é o 7. Ele aparece 368 vezes na Bíblia. 7 vezes cairá o justo e se levantará. 7 dias para fazer o mundo. 7 pares de animais limpos deveriam entrar na arca de Noé. 7 promessas foram feitas por Deus a Abraão. Isaac proferiu 7 bênçãos sobre o seu filho Jacó. 7 vezes Jesus falou na cruz. Abraão entregou 7 cordeiros a Abimeleque como testemunho. Jacó postou 7 vezes por terra como símbolo de humilhação ao seu irmão Esaú. 7 vacas famintas devoram 7 vacas gordas do sonho do faraó. 7 espigas mirradas devoram 7 espigas grandes do sonho do faraó. O primeiro assassino da história seria vingado 7 vezes. 7 dons do Espírito Santo, 7 virtudes, 7 são as artes, 7 são as ciências, 7 são os sacramentos, 7 são os pecados capitais, 7 são as notas musicais, 7 são os arcanjos, 7 são as obras da misericórdia. O arco-íris tem 7 cores. Nossas células mudam de 7 em 7 anos. Temos 7 glândulas endócrinas. 7 são os nossos chakras. E para completar, eu aprendi isso na última palestra que eu fiz. Perdoar tem 7 letras. Então vejam a importância do número 7.
E dentro até dentro do Pai Nosso, Jesus nos deixou uma mensaginha com 7. O Pai Nosso tem 7 súplicas. Vocês já pararam para pensar nisso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Então vejam que ele deixa mensagens para a gente. Quando a gente vai buscando o porquê que ele quer nos dizer, e ele usou essa expressão do 70 vezes 7 para que a gente leve isso para frente, para que a gente esteja falando disso hoje aqui. Todo esse significado é para que a gente entenda a importância do perdão. E a última coisa que ele falou foi pedir perdão para aqueles que tinham crucificado ele, né? Vejam a grandeza do nosso modelo, né? Jesus é o nosso modelo. Nós vamos chegar lá nessa encarnação? Provavelmente não. Mas é o nosso, a gente corre para lá. A gente está evoluindo para ser um espírito melhor. Agora, vamos entender um pouquinho o que é o perdão. Perdoar não é ser concupiscente, não é aceitar, não é ser cúmplice, não é fazer parte de alguma coisa. Eu até me afastei recentemente de alguns amigos que eu tinha há muito tempo, e as opiniões mudam, né? A gente muda, a gente vai mudando de opinião. E num determinado momento a gente estava reunido, a gente fazia um jantar, e um deles se posicionou de uma forma racista, e os outros concordaram. E eu falei: todos vocês concordam com isso? Sim. E eu nunca mais participei. Se tem 5 racistas sentados numa mesa, se eu sentar, eu sou o 6º. A gente não pode concordar com esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar esse erro. A gente pode tentar tirar a pessoa do erro, mas perdoar não é você aceitar um erro. É muito diferente disso. Vou um pouquinho mais longe. Qual foi a única vez que Jesus ficou indignado, que Jesus foi agressivo em toda a história? Quando ele viu os fariseus fazendo comércio dentro do templo, né? Ele não aceitou aquilo, ele não foi complacente com aquilo. E tem mais. Quando a gente se a gente parar para pensar, né, tem pessoas aqui que a gente se torna responsável. Demorou um pouquinho para mim entender. Eu sei que é um livro meio bobo, né, que a maioria das pessoas acha meio bobo. Tem o Príncipe de Maquiavel, que é maravilhoso, que eu recomendo fortemente para todo mundo. E tem o Pequeno Príncipe, né? No Pequeno Príncipe ele fala: você se torna responsável por tudo aquilo que cativas. E é verdade. Você tem uma responsabilidade com o seu irmão, com aquele irmão que está próximo de você. Você tem que ajudar ele, você tem que orientar ele. E não é o próximo mais próximo, hein? Mas os nossos filhos, os nossos irmãos, são próximos nossos a gente aqui. Mas eu vou falar principalmente dos filhos. A gente tem obrigação de orientar. A gente não pode perdoar. Minha mãe falava que a coisa mais importante que você pode dar para o filho é o não, é o limite. O que acontece com aquele filho que você permite tudo, que você deixa ele fazer tudo, que você não nega nada? Ele vai se tornar um adulto sem limite. Então a gente precisa, sim, coitadinho, ele é assim mesmo, deixa ele fazer o que ele quiser. Não é isso. Perdoar não é isso. Perdoar não é aceitar o erro do seu irmão. Perdoar é chegar lá e falar: ó, meu irmão, vem cá, você precisa melhorar nisso aqui, ó. Isso aqui não está legal. E isso, além de tudo, é caridade. Você corrigir, você passar experiências. Vamos ver um pouquinho do Livro dos Espíritos? Vejam o que eu falei de como é feita a pergunta no Livro dos Espíritos, né? Jesus também disse: amai vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais?
A inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Quase que ele fala assim: será que eu não posso dar nem um tapinha no meu inimigo? Nem um beliscão? E aí o Espírito da Verdade responde: certo que ninguém pode votar a seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amai os inimigos é perdoai-lhes e retribuir o bem com o mal, assim como procede o que te torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar vingança. Abaixo dele se coloca. Vejam, a pessoa, a gente acabou de falar que cada um tem um caminho, né? Cada um tem um trajeto, cada um tem uma diretriz. Quando a gente vem de lá para cá, e a gente pede para vir, tá? A gente pede para vir. A gente pede para vir aqui reparar os nossos erros. A gente pede para vir aqui evoluir. Depois que eu entendi o Espiritismo, quem tem filho adolescente sabe bem o que eu vou falar. Tem dia que o filho da gente está virado e ele fala assim: eu não pedi para nascer. Eu falei: não, você não pediu, você implorou. Você implorou e implorou para vir nessa família que você está. E a gente pede, e quando chega lá, é que nem funcionário novo, né? Eu, quando eu fui não vou nem falar a data, mas quando eu fui fazer a entrevista para entrar na GM lá, que eu estou até hoje lá, falaram: viu, mas você trabalha de véspera de feriado? Pô, se precisa vir no Natal, você vem? Venho. É a mesma coisa quando a gente vai vir para cá. É igualzinho a entrevista de emprego. Você vai se doar, você vai no centro espírita, você vai ser caridoso? Lógico que eu vou. Aí o nosso GPS está traçadinho lá, né? Nossa, hoje eu tenho que ir no centro espírita. Mas tem jogo do Corinthians. Nossa, e o Palmeiras vai jogar hoje, eu não vou lá não no centro espírita. Eu vou assistir o jogo. E a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? Mas a gente dá aquela burladinha, a gente dá aquela passadinha de pano pra gente mesmo. E quando você passa esse pano e esquece que a gente tem uma missão aqui, você também esquece que aquela pessoa que te agrediu, ela tem os motivos dela para estar daquele jeito. Tá certo? Não. Mas por que você vai se colocar abaixo dela? Você está no trânsito, a pessoa xinga você, você vai parar o carro para discutir com ele. Aí você vai desencarnar numa briga de trânsito, você vai chegar lá, seu mentor vai falar: meu Deus do céu, o que você fez? Você estragou uma passagem lá, só por causa do seu ego. Então, gente, eu tenho um exercício que eu faço, que eu penso na pessoa que me xingou, com os netos dela, com os filhos dela, com a mãe dela. Falei: alguém tem que gostar dessa pessoa, alguém gosta dessa pessoa. Então a gente precisa relevar, a gente precisa passar por cima dessas coisas. Não é para você convidar seu inimigo para tomar uma cerveja, não vai acontecer. Minha mãe fazia uma coisa comigo, quando um chefe me perseguia, quando eu tinha um problema, ela me obrigava a ir lá e acender uma vela para ele. Acenda uma vela e reze para ele subir na vida, porque daí ele sai do seu caminho. E é isso que a gente tem que fazer. Chico tem uma passagem dele, eu fico contando historinha, eu vou demorando aqui. Tem uma passagem do Chico, que ele tinha uma cachorra muito doente e dava trabalho para ele. Um dia ele chega, a cachorra estava morta, tinham matado a cachorra dele. E Emmanuel, linguarudo também, né? Foi lá e falou assim: foi sua vizinha que matou sua cachorra. Se Emmanuel é fofoqueiro, por que a gente não pode ser um pouquinho fofoqueiro, né? Foi sua vizinha que matou sua cachorra. E o Chico, aquela mágoa do Chico começou a atrapalhar até os trabalhos dele, que ele não se conformava com aquilo. Aí Emmanuel falou: você vai ter que dar um presente para ela. Vai lá, pergunta para ela o que ela quer ganhar e você vai dar um presente para ela. Aí ele foi lá e perguntou: o que mais você quer ganhar? Ela falou: uma máquina de costura. Máquina de costura caríssima. O Chico, como vocês sabem, era funcionário público, tinha o salarinho dele, ele nunca usou dinheiro dos livros dele. E aí ele foi lá, fez um parcelamento em 3 encarnações, comprou a máquina para a mulher e entregou a máquina para a mulher. E depois que ele fez isso, o coração dele se acalmou. E ele entendeu que, de alguma forma, ele tinha alguma dívida com aquela mulher de outras passagens. Vamos pensar dessa forma também. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas?
Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, não só obtém mudando de proceder. As boas ações são muito melhor que a prece. Por isso, atos valem mais do que palavras. Atos valem muito mais do que palavras. Tem até uma expressão, né? De boas intenções, o inferno está cheio. A gente precisa agir, a gente precisa ser caridoso, a gente precisa ter benevolência, a gente precisa aprender a ter paciência, a gente precisa se melhorar. Dia após dia a gente tem que se melhorar. E o perdão, gente, é uma ferramenta maravilhosa para isso. É fácil? Não. Se fosse fácil, Jesus não tinha deixado essa mensagem, a gente não tinha pensado dessa forma. Tem uma passagem muito interessante do livro Boa Nova, onde Pedro fala para Jesus: eu vou te acompanhar onde você for, eu não vou te abandonar, jamais vou te abandonar, vou estar sempre com você. E Jesus fala: não, você não vai me acompanhar. E ele fala: não posso seguir você? Como assim? Eu sou digno, eu sou capaz. E ele fala: não, Pedro, e vou te falar mais. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Mas eu te perdoo. Vejam, a pessoa que ele mais confiou, o amigo que ele mais confiava, ele sabia que ia trair ele, e ele perdoa esse amigo dele antes do amigo fazer. Porque ele fala: o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. As pessoas erram por fragilidade. As pessoas passam por cima de você no seu emprego às vezes, porque tem medo de perder o emprego. Então elas atacam antes de ser atacadas. Elas precisam se manter. Às vezes a pessoa tem inveja de você, porque você tem alguma coisa mais do que ela. Então o homem do mundo é muito mais frágil, tem muito menos empatia do que a gente gostaria que tivesse. Porque se todo mundo tivesse empatia, se todo mundo demonstrasse empatia, o mundo seria bem melhor. Tem até um meme que fala, né? Se 6 pessoas da minha vida fizessem análise, eu não precisava fazer. Então a gente precisa ser essa pessoa que faz a análise, que se melhora, para não deixar os outros sofrerem por causa de vocês. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês, que está no livro Jornada dos Anjos. Eu preciso ver os nomes aqui que eu já não lembro mais. Já lembrei. Constantino era tão grande, tão poderoso, foi um imperador tão poderoso, que Roma montou para ele Constantinopla. E por um bom tempo, né, teve o Império Bizantino. Os papas eram do Império Bizantino e Constantino era o imperador desse império. E ele tinha o filho dele, Crispo, era o filho preferido dele. Ele se casa novamente com Fausta, e Fausta tem um filho. Só que Constantino sempre deixou muito claro que Crispo seria o seu sucessor, que Crispo seria a pessoa que sucederia Constantino. Fausta não se conforma com isso e quer que o filho dela seja o sucessor. E Constantino era um general que ia para as batalhas. E uma batalha que ele vai, quando ele volta, Fausta fala que Crispo violentou ela e ela estaria grávida de Crispo. Constantino perde a cabeça, vai para cima do filho dele e mata o filho dele. E quando ele está matando o filho dele não se defende e fala: eu jamais faria alguma coisa contra você, meu pai. E morre. A mãe de Constantino, Helena, que era uma mulher muito sábia, ela é uma das responsáveis pela busca de Cristo. Ela tem um papel muito importante no cristianismo. E ela fala: se você está grávida, essa criança não pode nascer. E ela vai para uma câmara de aborto. Só que como não tinha criança, ela tinha inventado tudo, ela morre nessa câmara de aborto, porque a criança não sai e ela fica lá dentro até morrer. Uma história terrível, horrorosa, que aconteceu há 2000 anos atrás. Agora, nos dias atuais, Márcio é pai de Isabela. Márcio
é Constantino, Isabela é Fausta, Márcio é Crispo, Isabela é Fausta e Peter é Constantino. Márcio é pai da Fausta, né? Então vejam, os inimigos voltam para a gente, isso é uma bênção, gente. Só que o Márcio não entendia essa repulsa que ele tinha com a filha dele. E ele não conseguia compreender isso. E ele vai fazer esse tratamento com Peter, que é um médico, e quando Isabela e Peter se conhecem, aquele amor aflora novamente, e eles estão para se casar, e Márcio está sofrendo com esse câncer. E ele explica muito bem para a gente aqui: nossas almas anseiam pelo progresso, pelo amadurecimento, pela elevação, pela pureza. Porém, ainda estamos presos a dívidas contraídas perante a lei divina. Nesse caso, o caso de Márcio, ele enfrenta grande luta para perdoar. Ele não consegue perdoar. 2000 anos. 2000 anos e ele não conseguiu perdoar ainda. Essa é uma das razões da doença que lhe corrói o corpo físico. Ele traz mágoas profundas e arraigadas em seu perispírito. Márcio precisa perdoar, mas reluta em conhecer o caminho que poderá conduzir à libertação definitiva de suas mazelas interiores. Esconde-se atrás da máscara do materialismo para não ter que lidar com seus problemas espirituais. Gente, 2000 anos e ele desenvolveu um câncer por causa desse pensamento repetitivo de não conseguir perdoar a filha que estava ali. E Fausta e Constantino, que perdoaram verdadeiramente, que relevaram todo aquele problema, estão vivendo bem. A gente não perdoar faz mal para quem? Para quem que faz mal para a gente? Tem mais uma coisa importante da gente falar aqui. Quando você perdoa alguém, não adianta você falar assim: ai, que Deus vai resolver. Ele vai ver o que ele vai encontrar lá na frente. Eu perdoei, mas você vai ver o que vai acontecer com ele. Você está desejando que a mão de Deus pese sobre essa pessoa? Se a sua mão tem um peso, quanto pesa a mão de Deus? Então você não perdoou. Então você não tirou aquela mágoa do seu coração. Você continua com aquilo ali corroendo você. E a pessoa nem sabe mais, gente. Nem sabe. Quantas vezes já aconteceu isso com vocês aqui? Às vezes alguém xinga vocês no trânsito e vai embora. Você fica com aquilo na sua cabeça à toa, porque aquela pessoa já foi e já te esqueceu. Às vezes alguém fecha você no trânsito, a pessoa vai embora. Não vamos guardar essas coisas para a gente, não vamos nos algemar com essas pessoas que fizeram alguma coisa errada para a gente. Perdoa de verdade, releva, deixe isso embora. Veja o mal que faz a gente não perdoar, a gente não relevar as coisas que os outros fazem para a gente, não é para os outros não, é para a gente que faz mal. Você querer, eu sei que isso é meio lugar comum, assim, parece clichê, mas é verdade. Você buscar vingança contra alguém, você mesmo está se envenenando. Você deixar aquela pessoa ficar na sua cabeça, na seara do bem, o Tonini ele consegue voltar e acompanhar uma sessão espírita dentro do plano espiritual. Ele era diretor de um centro, ele volta e participa da sessão. Durante a sessão ele vai acompanhando, vendo como funciona cada coisa. É um livro bem interessante, viu, gente? Um livro bem interessante de fato. E num determinado momento ele vê uma senhora com uma nuvem negra na cabeça e que desce para o chakra coronário dela. E ele pergunta: esse é o Tonin e esse é o dirigente espiritual daquele centro. Todo centro tem uma equipe aqui e uma equipe no plano espiritual que cuida desse centro. Até por isso que quando esse centro teve um problema, eu falei: esse centro não vai fechar, esse centro não vai ter problema. A gente conversou bastante a respeito disso e está aqui, né? Porque não é só o agora, isso aqui tem uma função, isso aqui não é só o prédio, né? Tem muita coisa do plano espiritual colocada aqui para nos atender. O centro espírita, além de ser um centro de aprendizado, é um hospital, é um lar,
aqui você vai encontrar tudo que você vem buscar. Vocês podem ter certeza disso. Às vezes a gente não tem essa fé, né? Mas podem ter convicção que o Centro Espírita vai dar tudo o que vocês merecem. E ele explica, ela está com uma mágoa muito grande. Nós espíritas não temos esse problema com sogra, nós já estamos mais evoluídos, então não tem. Aqui eu tenho certeza que não tem esse tipo de problema. Mas ela está com um problema muito sério com a nora dela. E aquilo está gerando uma onda de pensamentos negativos que está descendo para o chakra. E ele fala, a gente vai dar o passe nela, vai tirar todo esse... Mas se ela continuar com esse tipo de pensamento, ela vai ter um câncer no seio. Porque é ali que está se moldando toda essa raiva, essa mágoa dela. Para que a gente vai continuar com isso? Por que a gente não consegue ter a compreensão que se aquela pessoa errou com a gente, é porque a gente sabe da lei de causa e efeito. Então com certeza a gente errou com aquela pessoa no passado. As coisas não acontecem de graça. Deus é justo, gente. Vamos fugir dessa posição de vítima que às vezes as pessoas se colocam. E eu vou falar para vocês, todo mundo vai conhecer essa pessoa. Cuidado que se você não conhece essa pessoa pode ser você. Tem aquela pessoa que você chega para ela e fala assim, nossa, rapaz do céu, eu estou com uma dorzinha de cabeça. A pessoa fala, você não viu minha enxaqueca. Nossa senhora, minha enxaqueca é horrível, eu fico 4 dias com dor de cabeça. Você fala, nossa rapaz, estou com uma dorzinha de estômago. Ele fala, você não viu minha úlcera. A pessoa anda com a foto da úlcera dela no celular para te mostrar assim, olha aqui minha úlcera, olha como eu sofro. Estou com uma dorzinha na perna, operei o menisco 3 vezes, minha perna, meu ligamento está arrebentado. Vocês conhecem essa pessoa? É a vítima. E vejam, primeira coisa, ninguém quer ficar muito tempo do lado da vítima, porque a vítima não sabe ouvir. Você nunca vai ter um problema tão grande igual o dela. Ela nunca vai te ouvir. Ela nunca vai estar ali para você. E às vezes, a gente vai falar com a pessoa, a gente não quer que ela resolva o problema, a gente só quer desabafar um pouquinho, só contar o que está acontecendo. A gente quer, mesmo depois que a gente está grande, mesmo depois que a gente não tem o pai e a mãe para dar colo, às vezes a gente quer colo de um amigo, da esposa. Escute, receba aquilo lá. E sabe por quê? Porque a vítima não sabe Deus. A vítima não entende Deus. Ela é egoísta. Ela acha que todo o problema dela é maior. E essa vítima, ela tem outra tendência também. Tudo dela é maior e melhor que o seu. Se você falar do seu carro, o carro dela é melhor. Pode reparar isso. Ela não é só... ela é egoísta. O ego dessa pessoa é inflado. Por isso que tudo dela dói mais, é pior. Mas ninguém quer ficar muito perto da vítima. Tinha uma pessoa que era assim, colocaram um apelido maravilhoso nela, Gangorra. Onde ela senta, todo mundo levanta. Tenho certeza disso. Ninguém quer ficar muito tempo do lado da vítima. Se você tem esse comportamento, e às vezes a gente tem sim, às vezes a gente quer um pouquinho de colo, mas não seja sempre assim, não mantenha esse tipo de coisa. Por fim, o perdão é a única bênção que só nós podemos nos dar. Não existe forma de alguém perdoar por nós. O perdão purifica a alma, libertando espaço para o amor. Concluindo, o maior beneficiário do perdão não é como parece aquele que recebe, mas sim o que o concede. O que é perdoado se reconforta, se reanima. O que perdoa sinceramente recebe do Altíssimo as mais profundas bênçãos que nenhum tesouro do mundo pode suplantar. Conservação da paz interior, preservação da saúde, alegria em transformar o adversário em amigo pelo reconhecimento que o perdão suscita, exercitação do cultivo dos mais belos sentimentos da alma humana, sejam, por exemplo, humildade, altruísmo e a nobreza moral. Emmanuel. Aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva, para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme ao espírito do desespero. Gente,
E isso é muito comum a gente fazer. A gente ser agressivo em casa, a gente erguer a voz. Quando você chegar em casa, você sai para uma batalha. Todo dia a gente sai para uma batalha. Você põe a armadura, você põe a máscara de chefe, você põe a máscara de empregado, seja o que for. Quando você chegar em casa, se desarme, se prepare, seja gentil com aquelas pessoas que estão ali. É a primeira caridade que você faz em casa, sendo gentil com aquelas pessoas. Não leve essas mazelas do dia a dia para dentro da sua casa, para dentro dos seus familiares. Onde estiveres, onde fores, lembra, perdão é incondicional, para que o auxílio dos outros não te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados numa rede de trevas. A morte não é libertação pura e simples. Não vai acabar aqui, gente. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que são próprios. Muitos conduzem consigo além túmulo uma taça de fel envenenado, com que aniquilam os melhores sonhos que ficaram na terra. E muitos dos que ficam na terra conservam consigo no coração um vaso de fogo vivo, com que destrói as melhores esperanças que demandam o cinzento portal do túmulo. Não procure para a tua alma o inferno invisível do ódio. A gente deixar esse ódio tomar conta da gente, ele vai não crescendo que a gente não controla mais depois. Acomoda-te com o teu adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricule nas aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Nem sempre somos nós a vítima real, de vez que por atitudes manifestas induzimos o próximo a agir contra nós. Ante os tribunais da justiça divina, em autores intelectuais dos delitos, passamos a lamentar indubitavelmente diante dos outros. A gente sabe da lei da causa e efeito, a gente sabe que aquilo ali pode só estar retornando para a gente. Toda intolerância é violência, toda dureza espiritual é crueldade. Quase sempre a crítica é o corrosivo do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote em brasas. Vou falar de outra pessoa para vocês que vocês conhecem. É o sincerão, né? Você encontra o cara depois de um tempo, ele fala assim: nossa, como você está gordo. Nossa, como você envelheceu. Que feio que você está. E esse cabelo que não para de cair? Meu Deus do céu, que roupa é essa que você está... Nossa, que carro sujo. Como que você anda nesse carro sujo? Vou contar uma coisa para vocês. Isso aí não é sincerão, isso é grosso. Isso é falta de educação, falta de gentileza. Se você tem esse comportamento, mude. Porque a pessoa pode te ofender. Por mais intimidade que você esteja com aquela pessoa, quando você encontrar, pergunte como vai. Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Como que você está? Saudade de você. Coisa simples. Às vezes um sorriso é caridade, gente. Às vezes não, sempre. Um bom dia. Você cumprimentar uma pessoa com um bom dia. Você ser leve. Gente, Emmanuel está falando para a gente. O que mais que a gente precisa? Rede social, gente. Cuidado com rede social. Você ofende uma pessoa lá na China, você está adquirindo um débito com ela. A gente não sabe quem a gente está atingindo. Então, para que repassar alguma coisa cruel, alguma coisa do mal? Por que a gente vai fazer isso? Aqui não é a minha opinião, aqui é Emmanuel que está falando para a gente. Toda a crítica é corrosiva do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote em brasas. Você não vai corrigir uma pessoa pela rede social, você só vai ofender ela, e você não sabe quem você está ofendendo. Quando você tenta atingir uma pessoa, você atinge um monte. Para quê? Uma coisa é você chamar a pessoa no canto e falar: olha, eu acho que isso daqui não está certo. Outra é você tentar corrigir ela publicamente, ainda mais pelas mídias. Sabendo que encontraremos na estrada da projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para não sermos desajudados depois. Ninguém quer ser desajudado depois, né? E por que a gente não quer ajudar agora?
né? Se a gente está numa condição boa, ajuda. Se a gente está numa condição não tão legal, alguém vai estar pior que a gente. E não digo financeiramente. A caridade financeira, gente, ela é tão fugaz, tão ilusória. Hoje eu vejo que a verdadeira caridade está no plano espiritual. Porque aqui, você ajudar alguma pessoa financeiramente, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se aquilo está certo, você não sabe se é para o bem aquilo lá. Não sou contra quem dá dinheiro em sinal, mas você dá dinheiro em sinal para uma pessoa que é viciada, você está contribuindo com o vício dela. Aquilo não é a caridade. A caridade é você chegar para aquela pessoa e falar: o que você precisa? O que você quer que eu faça por você? O que eu posso fazer por você? Você simplesmente dá o dinheiro para ficar livre dela, não vai contar como caridade. Ah, vou dar o dinheiro logo para esse mendigo ir embora daqui. Caridade é você tentar suprir o que aquela pessoa precisa. Não é você simplesmente afastar ela de você de alguma forma. E por fim, gente, eu queria falar para vocês uma coisa que talvez seja o mais importante de tudo que eu falei até agora. A gente está aqui passando num mundo de provas e expiações. Minha mãe falava uma coisa que eu concordo muito com ela: se a gente está aqui encarnado, boa coisa a gente não é, porque senão a gente já estava em outro plano. Então a gente tem que passar por isso, a gente vai passar por isso. E Jesus deixou como seu maior ensinamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E isso daí foi minha mãe que me ensinou também. Ele já deu até a medida pra gente, ó, que bacana. Não é amar o próximo indefinidamente, não é amar o próximo infinitamente, não é amar o próximo sobre todas as coisas, não. É amar ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo mais próximo? Quem é o primeiro? Eu falei que a gente tem filho, amigo, mas eles não são o próximo mais próximo. Quem é o primeiro que escuta tudo que você fala? Quem é o primeiro que está junto com você em todos os momentos da sua vida? Quem é o único que está junto com você todos os momentos da sua vida? É você. O próximo mais próximo é você. E como que você vai amar o próximo se você não tem amor por você? A gente só dá aquilo que a gente tem, gente. Se você não tem respeito por você, você não consegue dar respeito. Se você não tem amor por você, como é que você vai dar amor? E quando Jesus fala perdoar 70 vezes 7, por que às vezes a gente não se perdoa também? Por que a gente se culpa de tanta coisa? Por que a gente acha que a gente é responsável por tudo? Por que a gente quer carregar esse fardo gigantesco nas nossas costas? Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para melhorar. O esforço que ele faz para melhorar. Nós estamos fazendo isso. Se a gente entrar numa roda viva, eu errei, eu fiz mal, óbvio. Você errou com alguém? Emmanuel acabou de falar para a gente: não espere a morte, saia daqui agora e vá pedir perdão para aquele irmão, para aquele amigo que faz tempo que você não conversa, que você acha que você errou com ele. Ligue para ele, peça perdão. Hoje nós temos tanta mídia social, gente, que pode nos aproximar das pessoas, não tem? Você não quer ligar? Manda uma mensagem: quero falar com você, quero me aproximar de você, me perdoe, eu acho que eu errei, eu acho que eu fiz errado. Agora, eu deixei de falar isso para você que eu queria falar, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Mas aceite você como você é. Nós estamos aqui para progredir, não para ser perfeito. Nós não vamos ser perfeitos, nós vamos errar bastante ainda, viu, gente? Estou dando spoiler da vida de vocês para vocês vão errar bastante. Nós vamos errar bastante. Então é fundamental que a gente pratique esse auto-perdão. Mais uma vez, o perdão não é ser complacente, o perdão não é ser cúmplice. A gente sabe o que a gente fez, que a gente precisa de reparação. Mas não fiquem se martirizando por ter errado, que nós vamos errar. Se perdoem, se deem esse direito de errar, que nós vamos errar bastante. E quando a gente se condena, como que a gente vai perdoar o outro se a gente não se perdoa?
A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então se perdoem, tratem a vida com leveza, tratem a vida com sabedoria, aprendizado sempre, aprendam cada vez melhor, entendam cada vez melhor a espiritualidade, porque isso vai nos ajudar até a melhorar, a ser pessoas melhores. E para encerrar, Chico: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, saberá administrar sua vida. Obrigado, gente. A gente tem que agradecer ao nosso irmão, que trouxe a reflexão importante para todos nós, no dia a dia. A gente vê o estudo, né, elencando todos os livros que foi buscar informação. E a gente pode tirar disso que perdoar é exercer a paz, a compaixão e a misericórdia com você mesmo e com o próximo. Pode ser assim? Você finalizou aqui amar a si mesmo, né? Então a gente pode pensar assim: perdoar é exercer a paz, a compaixão, a misericórdia com você mesmo e com o próximo. A gente foi procurar o 70 vezes 7 e você colocou, quando você elencou os números, você colocou no finalzinho ali que se trata do assassino ser vingado 7 vezes. Daí Jesus, como ele é o modelo no Novo Testamento do amor, a gente entende que a justiça como valor do Antigo Testamento tinha essa vingança, né? 7 vezes 7, Caim, primeiro o assassino, ia ser vingado 7 vezes, e depois o seu descendente lá, o Lameque, ele ia ser 470 vezes. Daí, contrapondo isso, Jesus fala isso: perdoa, porque ele é amor, entendeu? Daí você finaliza aí, amar ao próximo a si mesmo. Então é muito importante a gente entender e colocar em prática. A gente sempre fala aqui, colocar em prática aquela pessoa que tem um braço próximo de você, entendeu? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer tanta coisa, e a pessoa mais próxima da gente, a gente esquece. E a minha mãezinha com Alzheimer, a gente conversando junto lá sobre o assunto, e ela me vira assim: cada um tem a sua sentença. Pelo ato que faz. Olha só. Está com Alzheimer, será? A sabedoria está ali, né? Então, é que você deu o exemplo da sua mãe, eu me lembrei dela nesse final de semana que eu estive com eles lá. A gente sempre está aprendendo algo, né? Então é importante. E estudar e aprender. A numeração ali achei interessante, né? Você colocou 3 divinos, fiquei todo parceiro. 3 é aniversário, né? Melhor aniversário. A gente fala que todos nós temos um potencial divino. Então, está aí ó, a ideia. Todos nós temos um potencial divino para amar a si mesmo e amar o próximo. Muito obrigado, Hugo, pelas suas informações. Que Deus te proteja, que essa informação pode ser levada a outros irmãos, a outros centros. E fique em paz, com muita paz e sabedoria para você, para toda a família. Agora vamos passar para a segunda etapa. A nossa irmã Néia vai falar a oração. Boa noite a todos. Vamos fazer a oração da água fluidificada. Eu faço a oração, vocês acompanham em pensamento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, rogamos que nossa água receba as energias da cura, que possamos receber o bálsamo a cada uma das nossas necessidades. Gratidão por esse medicamento, gratidão de todos nós. Amém. Fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.
Agradecemos ao nosso irmão pela oração de frutificação da água. E com essa oração nós nos despedimos do nosso irmão por uma distância, desejando muita paz, saúde e sabedoria. Até quarta-feira que vem. Salve, salve.